Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like, compartilhem, ajudem a divulgá-lo, porque o nosso canal precisa ter mais seguidores. E não deixem de comprar os livros Pelas Entranhas da Cultura Rock e Música Brasileira e Cultura Popular em Crise, que estão na Amazon. Clique em cada um dos títulos e lá terá a opção de e-book ou de livro impresso. Eu conto com vocês, me ajudem a curtir esse isolamento social com o mínimo de prosperidade. O tema de hoje é: Brigalização contribuiu para o imobilismo popular. Pois bem, o tempo aqui vai dizer se toda essa campanha de suposto combate ao preconceito da intelectualidade e de vários setores da sociedade foi realmente um ato honroso ou um ato vergonhoso. A tendência é que essa campanha do combate ao preconceito, do dito combate ao preconceito, aliás, que prevaleceu entre 2002 e 2014, possa se transformar numa vergonha, uma grande vergonha para uma parcela de intelectuais brasileiros que, pelo que se sabe, já não estão mais falando no assunto, né? Então se silenciaram. Devem estar sentindo a vergonha do suposto combate ao preconceito, que foi apenas um artifício para empurrar a brigalização cultural para públicos mais criteriosos, digamos, seja pelo poder aquisitivo, seja pela formação instrutiva, né? Educacional. Pois bem, então a defesa da brigalização já tinha uma carga de preconceito em si. É a expressão da mediocridade artística, da colonização cultural, dos problemas educacionais, da miséria, tudo mais, que só eram glamorizados por essa breguice, que nada tinha a ver com protesto, nada tinha a ver com reação à moral elitista, muito pelo contrário, era uma forma apenas dos pobres, dentro dos seus limites sociais, encontrar o seu playground, brincando de subversão, mas dentro de uma coisa que não trazia efeitos concretos. Era apenas uma suposta rebelião comportamental, só que muito mais resignada, um protesto mais resignado do que combativo. Então, de onde veio essa mente de combate ao preconceito, de ver no brega uma subversão, uma revolução cultural que nunca existiu? A intelectualidade pró-brega, que prevaleceu na agenda opinativa, na chamada opinião pública entre 2002 e 2014, essa intelectualidade que tinha aqueles ares de superioridade tremendas, né, que não havia como haver um contraponto para isso, essa intelectualidade, ela na verdade adotava uma visão bastante paternalista e mais preconceituosa do que eles imaginavam. Eles que se gabavam de se considerar desprovidos de todo tipo de preconceito, mas eram mais preconceituosos do que muita gente considerada elitista por aí. Porque eles viam o povo pobre como um bando de retardados, de bobos, de medíocres, de pessoas sem talento. Eles apenas positivavam o discurso. Eles apenas diziam: mas esse é o talento do povo, é essa a sabedoria dele, é essa rebelião, é essa genialidade do povo pobre. Então, nesse discurso supostamente contra o preconceito, veio aquele mito da pobreza linda. Né? É bonito viver em favela, é bonito encher a cara de aguardente na velhice,
É bonito a mulher se prostituir, é bonito o jovem viver no subemprego, vender produtos contrabandeados, produtos piratas ali, sob o risco de levar pau da polícia. Era o mito da pobreza linda, da periferia legal, que pegava muita gente que caía em contradição. Tinha gente que dizia repudiar o mito da periferia legal e botava na conta apenas da Rede Globo. Mas se via esse mito da periferia legal, até em documentários como Sou Feia, Mas Estou na Moda, de Denise Garcia, ou em filmes como Os Dois Filhos de Francisco, de Breno Silveira, sobre Zezé de Camargo e Luciano, que falavam de uma roça legal, de uma periferia romântica ali, como de um romantismo que não existe sequer nas obras românticas de Gonçalves Dias, por exemplo. Então, era um discurso hipócrita. Eu sempre achei hipócrita nessa época. O discurso do suposto combate ao preconceito. Eu achava isso uma grande choradeira. Uma coisa totalmente hipócrita, contraditória, mas que produziu pretenso consenso até na mídia de esquerda, que não deveria, pelo menos, compartilhar com esses pontos de vista. Se eles tivessem ficado na Globo, na Folha, no SBT, na Veja, na Caras, tudo bem. Mas você via isso nas páginas da Fórum, da Caros Amigos. Inclusive, a falência da imprensa escrita de esquerda, ela foi, em parte, causada pela rejeição do público, porque o público não ia aceitar isso. E não é questão de preconceito, mas de pós-conceito. Havia, por exemplo, em março de 2010... a revista Fórum botar a Gabi Amarantos na capa e falar de tecnobrega, o público não ia comprar. O público da Fórum rejeitou. E olha que essa reportagem, essa matéria de Pedro Alexandre Sanches aí foi uma forma dele exercer influência. Ele botou a Gabi Amarantos na capa, né? O Pedro Alexandre Sanches, que era um agente da Folha de São Paulo, era um agente da mídia venal, infiltrado na mídia de esquerda. Então, o público já sabia disso, mas não tinha gente com visibilidade. Ainda não era a época dos youtubers, né? Que os youtubers eram um fenômeno que veio mais no finalzinho, 2013, 2014, como um fenômeno notável. Houve youtubers um pouco antes, mas como fenômeno notável veio a partir de 2013 e 2014. E aí não tinha gente com visibilidade para contrapor toda aquela choradeira em favor do brega, em favor da bregalização, em favor da pobreza linda, da periferia legal. Não havia esse contraponto. Era um discurso que monopolizava. Se via o quê? Era um documentário em favor do funk. Era um artigo jornalístico em favor do sertanejo. Era um cantor de MPB ou de rock Brasil passando pano, né? E fazendo a mesma choradeira. Talvez porque há um interesse de um cantor de MPB ou de rock Brasil de tocar no Mato Grosso, em Goiás, onde domina o sertanejo, e no Rio de Janeiro, nos subúrbios do Rio de Janeiro, onde domina o funk, que tem um empresariado que controla tudo isso e que não deixa que nomes da MPB e do rock Brasil se apresentem por conta própria, por si só. Eles têm que fazer um negócio, têm que gravar um dueto com funk, com sertanejo, com forró brega, tudo mais, dueto com com a banda Calypso, ali, que é só para viabilizar o acesso a esses locais difíceis, onde prevalece a monocultura popularesca. Então, tinham grandes manobras, muito negócio por trás, jornalista cultural defendendo a bregalização porque quer ganhar viagem de graça pro norte, pro nordeste, assim, né? E
e as pessoas aceitando. Aí o que ocorreu depois não foi a valorização da suposta cultura do povo pobre, mas foi a adesão justamente das elites burguesas, dos jovens riquinhos, muitos deles hoje bolsonaristas histéricos, a esse tipo de som. Festinhas de riquinhos, tocando funk, tocando sertanejo universitário, tocando forró brega. Que preconceito elitista tem? As próprias elites intelectuais que se dizem sem preconceito, elas falavam, na verdade, de uma imagem estereotipada e não menos preconceituosa dos chamados elitistas. Vendo os textos que eu observei ali, de Milton Moura até Rodrigo Faur, tudo mais, parece que são aristocratas de comédia britânica, que eles estão falando ali, né, umas 3 ou 4 pessoas, um monstro de 2 cabeças, no qual uma cabeça é do Regis Tadeu e outra da Vera Loyola, que falam mal do funk, do El Chan e tudo mais. E aí o que esses intelectuais faziam entre tanta estupidez que eles fizeram? Tanta estupidez discursiva. Eles botavam na conta do que? De Chiquinha Gonzaga, de Oswald de Andrade, de Gregório de Matos, a todos os defeitos que o chamado brega popularesco, a música chamada música popularesca, estava fazendo, né? Quer dizer, você vai para o passado, vai-se para o passado, fora de contexto, no caso, jogando o contexto histórico às favas, e aí compara-se o funk ao samba, compara-se o El Chan ao corta-jaca da Chiquinha Gonzaga, diz que a americanização do brega era por conta do Oswald de Andrade, do manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, e coisas que nada tem a ver, porque se eu observar bem, isso nada tem a ver com antropofagia, com corta-jaca ou com boca do lixo. Quer dizer, boca do inferno, né? Eu fico com essa confusão às vezes, de boca do lixo e boca do inferno. Boca do lixo, onde se faziam filmes da porno chanchada, e boca do inferno é onde era o apelido do Gregório de Matos, né? Então, isso trouxe mais preconceito e desmobilização popular, porque havia o proselitismo da intelectualidade pró-brega na mídia de esquerda, dizendo que o povo pobre só faz ativismo dançando brega, rebolando funk, rebolando tecnobrega, ouvindo Odai José. Isso é que era o ativismo. Só que isso é uma incoerência, porque essas mesmas elites que se dizem de esquerda, progressistas e sem preconceito, são as mais preconceituosas e reacionárias. Pedro Alexandre Santos foi um jornalista cultural dos mais reacionários. Só que ele não queria esbarrar com os seus colegas, ele não queria se ver no espelho. Por isso que ele foi lá para a Carta Capital. Ali. Porque ele não queria se ver no espelho ali. Porque ele deixou seus semelhantes ali na Folha de São Paulo, falando mal de Lula, mas falando bem do Odai José. Então, aí esse pessoal então botou na cuca das mentes das pessoas que o ativismo popular só pelo entretenimento popularesco. E não lutando por reforma agrária, fazendo passeata, protestando contra a privatização de empresas estatais. Tudo isso era deixado de lado. O funk fingia ser politizado num padrão progressista, fingia apenas só para se vincular tudo isso à sua imagem. Vincular essa agenda à sua imagem, mas mesmo assim desarticular as manifestações populares e dizer que só o baile funk é o ativismo viável. Porque o resto, que é, por exemplo, a marcha pela reforma agrária, não presta. Por isso que esse discurso todo desmobilizou as forças populares. E mostrou um preconceito elitista por trás desses supostos progressistas, dessas supostas elites intelectuais generosas. Um preconceito no qual o povo pobre
só tem validade quando ele é bobo, quando ele é idiotizado, quando ele é medíocre, quando ele está ali apenas brincando de ser provocador no entretenimento popularesco. O povo é bonito para essas elites nessas condições, mas quando o povo desperta, faz passeata, pela reforma agrária, protesta contra a violência, protesta contra o descaso das autoridades, aí essas elites supostamente generosas não gostam. E aí vem aquela hidrofobia digna de comentarista da Globo News, de articulista de Veja. Só que houve um jeitinho todo para mascarar o discurso, e aí esses intelectuais pró-brega até hoje ainda estão em boa conta nas esquerdas. Só que estão ali nadando em piscina de banho-maria. Só que eles fizeram todo esse legado ruim, que só agora está sendo tardiamente revertido, com as passeatas anti-Bolsonaro que começam a ocorrer, mas que não se sabe se terão o efeito desejado. Porque agora é tarde demais, os bolsonaristas se empoderaram. Enquanto na Caros Amigos, na Fórum, na Carta Capital, se defendia a bregalização como se fosse uma causa esquerdista, quem defendia a bregalização nas redes sociais eram os reacionários. Eram pessoas que hoje são bolsonaristas histéricas. Apenas um ou outro elitista que não gostava da bregalização, da música popularesca, das mulheres fruta e outras coisas. Mas eu vi, até numa comunidade de Florianópolis, que é um reduto bolsonarista, tem gente cultuando o funk. O Jurerê Internacional é um reduto de gente reacionária. E o que rola lá? É bossa nova? Novos baianos? É tropicalismo? É clube da esquina? Não. O que rola no Jurerê Internacional é chamado popular demais, que foi exaltado durante anos pelo Pedro Alexandre Sanches nas suas colunas de paçoca e farofafá. Temos que perceber isso. Aí a bregalização, essa defesa toda, essa campanha pela bregalização, supostamente a pretexto do combate ao preconceito, é uma das raízes da desmobilização popular e da mobilização de reacionários como uma contrapartida. E aí foi a raiz do golpe político de 2016. Devemos perceber isso. E mais tarde eu vou dizer ali que tem muito direitista dentro das esquerdas. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos, um grande abraço e até mais.